Fala, fiel torcida. O Corinthians em campo vive um momento mágico, com uma grande sequência de vitórias, mas fora dele, o momento é complicado. A oposição atual, que sempre foi conivente com as diretorias anteriores, tem tentado a todo custo votar o impeachment de Augusto Melo. Romeu Tuma Júnior já demonstrou que no futuro pretende ser presidente do Timão. O fato é que a torcida em peso está clamando por justiça. Como ainda nada foi provado, não existe legitimidade em causar essa polêmica no clube logo nesse momento. Qual a sua opinião, torcedor? Continue assistindo o vídeo. Antes disso, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Dê um apoio para a gente continuar trazendo tudo do nosso Timão. Não era palpite, era informação mesmo. Já tinha informação antes da reunião de que o Augusto Melo ia tentar anular mais uma vez ou adiar mais uma vez a reunião com uma liminar na justiça. Isso de fato aconteceu. Um dia antes a gente mostrou aqui o Augusto Melo falando categoricamente que não faria isso, mas de novo ele entrou na justiça, de novo também teve uma liminar negada. A gente teve a reunião e vamos tentar aqui resumir tudo o que aconteceu, porque, como você disse, Michele, foi um caos, foi muito desgastante. O pessoal tem uma noção, nossa equipe chegou 3h30 da tarde aqui e saiu 3h30 da manhã, 3 horas da manhã. Enfim, bem complicada a situação aqui do Corinthians. Vamos começar então por ordem cronológica. Antes de tudo, membros da diretoria da Gaviões da Fiel, a gente vai mostrar para vocês aí o vídeo, eles conseguiram entrar no Parque São Jorge e foram para cima do Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, que acabou batendo boca pelas redes sociais, né? Batendo por teclas com as redes sociais, desafiando a Gaviões também peitando ali o Rubão, e aí a gente tem um vídeo aí para a gente mostrar, cedido pela própria assessoria da Gaviões da Fiel, de um encontro que a gente teve inesperado da Gaviões com o Rubão dentro do estacionamento do Parque São Jorge. Vamos ver. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação, tem gente desse tipo, cara, principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Bom, a gente acabou assistindo aí então a entrevista do presidente Augusto Melo, não entrou o vídeo do qual eu citei aqui, até vou pedir para o diretor falar comigo se a gente tem o vídeo na ponta da linha, o vídeo da Gaviões da Fiel indo para cima do Rubão. A gente assistiu essa entrevista do Augusto Melo que ele concedeu depois da reunião ter sido suspensa, né? Como todo mundo já sabe, a reunião foi suspensa, o Augusto Melo deu essa importante declaração, porque aí o presidente está praticamente declarando guerra contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é quem está tocando todo esse processo de possível destituição do Augusto Melo. Pela primeira vez, o Augusto Melo falou do nome do Rubão, no nome do Romeu Tuma Júnior dessa maneira, ameaçando até tentar destituir o Romeu Tuma Júnior do cargo da presidência. Depois de tudo isso, a gente conseguiu falar com o Romeu Tuma Júnior, nós e toda a imprensa que veio aqui para a cobertura. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do Romeu Tuma Júnior se defendendo das declarações e das acusações ditas aí pelo Augusto Melo. A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. O tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. Bom, e o Romeu Tuma Júnior também falou sobre uma previsão de nova data, como que vai ser o caso da Vaidebet. Então vamos ouvir então o Romeu Tuma Júnior tentando explicar para o torcedor como que vai continuar essa reunião que foi suspensa aqui ontem no Parque São Jorge.
Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. Nós tivemos metade da reunião concluída, nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime. Fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube. Bom, tá aí o Romeu Tuma Júnior. Agora eu vou aproveitar para chamar as imagens da confusão que a gente acabou presenciando aqui no Parque São Jorge. Pode rodar aí, Felipe, as imagens feitas aí pelo Melchior Brito com o auxílio do Renato Alves. A gente flagrando ali a saída dos conselheiros do Corinthians de dentro do Parque São Jorge, dentro do mini ginásio do Parque São Jorge, onde estava acontecendo tudo. A gente primeiro filmou ali, mostrou a presença de torcedores corintianos aqui na porta do Parque São Jorge. Vocês estão vendo aí as imagens da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com alguns torcedores comuns que foram ali para a porta do Parque São Jorge. O Augusto Melo concedeu aquela entrevista que a gente acabou de mostrar, saiu escoltado pelos seguranças e também foi pressionado. A gente tem imagem aí, ó, o Augusto Melo sendo pressionado por torcedores dentro do Parque São Jorge, ali tentando entrar no prédio da administração, e não só ele. A gente também tem imagens aí do Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, responsável também por ter levado esse caso da Vai de Bet para frente. Enfim, algumas imagens, um pouquinho só, né, do que aconteceu aqui ontem no Parque São Jorge. Muita confusão. Dentro da reunião, para a gente ser bem sucinto e resumir, teve um grande problema, porque é normal, é costumeiro, você dentro do rito da votação para uma destituição, ter ali uma aprovação dos conselheiros para que o processo seja encaminhado justamente para a votação da destituição. Por exemplo, é assim, mais ou menos assim, todo mundo aqui concorda, depois de ouvir aqui, de ter o parecer da Comissão de Ética, todo mundo aqui concorda que a gente tem que votar pela destituição ou não do presidente Augusto Melo? É assim que funciona. O pessoal votou que sim, né? Teve uma confusão ali, porque normalmente, para ser mais rápido o processo, o Romeu Tuma Júnior pede só para levantar quem discorda. Quem discorda, levanta. Levantou uma turma, ele falou, bom, então tá aprovado, vamos seguir. O pessoal não gostou e falou, não, vamos votar no papel. E aí faltou cédula, teve um monte de problema, teve que ser voto um por um. Por isso tudo foi retardando a reunião, algumas paralisações, até que eles conseguiram fazer a votação da votação. A votação para saber se ia existir a votação da destituição. E aí o Augusto Melo acabou perdendo 126 a 114. Com isso, o Conselho Deliberativo decidiu que o Augusto Melo sim terá de passar pela votação de sua destituição ou não dentro do Conselho Deliberativo. Só que com a passada hora, muitos conselheiros começaram a ir embora, e aí o Romeu Tuma Júnior, em decisão unânime ali, junto com Augusto Melo e todo mundo, decidiu suspender essa reunião, que vai acontecer, a gente ainda não sabe quando. Há uma informação de que ela deve acontecer daqui a 15 dias, mas a gente tem que aguardar. O Romeu Tuma Júnior ainda não decidiu qual é a data da nova reunião, que na verdade é uma continuação, só uma continuação. Inclusive, quem não estava na reunião de ontem pode aparecer na próxima, porque é como se você tivesse chegado atrasado apenas. E aí sim, eles vão ter ali a continuação do processo, que tem o quê? Vai ter a manifestação do presidente da Comissão de Ética, a manifestação do Augusto Melo e em seguida a votação. Uma informação é que dificilmente, é muito improvável que essa votação aconteça aqui no Parque São Jorge. Isso está praticamente decidido por falta de segurança. A acusação do Conselho Deliberativo do Corinthians é de que a gestão está agindo com a intenção de causar confusão, de provocar o tumulto. E isso ficou muito latente num vídeo publicado pelo ex-jogador Dinei, que é um apoiador do Augusto Melo, e ontem subiu lá na diretoria, fez um vídeo público nos stories, e muitos dos torcedores que foram vistos intimidando conselheiros aqui embaixo, depois foram vistos nesse vídeo do Dinei lá em cima, dentro da sala do Augusto Melo, comemorando ali o fato da votação ainda não ter acontecido. Então é um clima de fato muito quente, e a gente ainda pode ter talvez algum novo desdobramento do caso da Vai de Bet na polícia, enquanto o Romeu Tuma Júnior decide para quando ele vai mandar essa votação da destituição ou não do Augusto Melo, e também
onde vai acontecer essa votação. A única coisa que foi decidida ontem é que sim, ela vai acontecer, porque essa foi a decisão da maioria dos conselheiros ontem aqui no Parque São Jorge. Michele. Tá certo, Salazar. Não é melhor ou é pior para Augusto? É melhor já resolver quando tem um pepino? Michele, assim, não é melhor resolver? Não sei se é melhor. Dá para trabalhar politicamente e tentar reverter. Pode ser. Essa é uma Aí avaliação. ele precisa de 13 foi pouca. votos. Então ele pode trabalhar lá dentro do clube Agora ele precisa ter todos os para votos. conseguir os votos necessários para o lado dele. Então, Assim, de repente, foi bom pra eu ele. me apego muito no Corinthians. No Corinthians. Penso que para o Corinthians isso é péssimo. Dentro de campo, o time está vivendo um bom momento. Né? Muito se deve a essa recuperação ao Fabinho Soldado, a gestão que aí está. A coisa estava muito complicada o ano passado, numa janela. Aí muita gente vai dizer, mas financeiramente, gastou muito. Se não tivesse gasto, o Corinthians teria caído. Teria, fato. Então agora vai ter que resolver esse pepino no aspecto financeiro. E a gente perguntou no Mesa Redonda domingo, já sabia a opinião do Miller, do Paulo Sérgio, mas fiz questão de perguntar ao Castan, que jogou no Corinthians e tem a visão do jogador, né? Se esse aspecto político pode prejudicar o campo. Pode prejudicar o campo. O Castan foi taxativo e foi dentro da linha do Miller e do Paulo Sérgio. Disse que, enquanto estiver pingando cascalho normalmente, não atrapalha em nada. Mas, e isso é uma boa notícia, mas, né, no aspecto financeiro, a imagem do Corinthians, ela fica desgastada no meio, né? Então, o cara vai investir nessa marca, a marca vai se desgastando. E, obviamente, se falta recurso, pode começar a afetar o campo. Então, lamento muito pelo Corinthians. Isso não é novidade no Corinthians. Acho que já o Corinthians, eu acompanhei, estava trabalhando no jogo de São Paulo e acompanhando o que estava acontecendo lá. Tinha gente, foram lá imprimir cédulas. O Corinthians, o clube da grandeza do Corinthians, tem que ter um painel de votação. Né? Era isso que eu ia Vamos dizer entrar agora. na modernidade. Senta, levanta. Quem está de pé? Gente, isso não é nem na reunião do condomínio que eu administrava lá no São Francisco que a gente fazia isso. Urna eletrônica. Eu acho que assim, Pelo amor de Deus. Então,